aí galera, deixa eu baixar o Pearl Jam aqui. Vou fazer esse videozinho pra contar como é que é a minha história com o Monza, tá? Por que eu virei fã desse carro e por que eu tenho, eu, meu pai, eu quis dizer, né? Tem um desses aqui até hoje. Ó, um sol se pondo lá aqui, que coisa mais bonita. O que acontece então, gurizada? Pra falar a verdade, eu nunca fui muito fã do Monza não, tá? Tudo começou quando o meu pai tinha um Chevette e aí ele optou por trocar de carro. Ele tinha um Chevette 79 amarelo, era um amarelo meio amarelo queimado, vamos dizer assim. Não sei dizer qual é a cor e não é igual ao pé de pano do Marcelo Faverani lá, tá? Ele é o 79 modelo 80, então ele é o farolzinho redondinho na frente ainda e atrás aquela sinaleira mais comprida com um apliquezinho do lado assim na lateral do carro. Foi o primeiro carro do meu pai teve uns 6, 7 anos aquele carro, né? E aí era um Chevette bem cuidadinho, era um Chevette SL 1.4, se eu não me engano, 1.6. Tava bem cuidadinho, tinha umas coisas pra fazer e tal, só que tinha um cara que trabalhava lá perto do meu pai que ele ficava xaropeando pro meu pai vender o carro pra ele. E aí meu pai não queria vender, o carro tava bom e tal, ele não queria gastar pra comprar um carro mais moderno. E um dia ele disse, se tu me der o valor que eu quero pelo carro, o valor X, aí eu te vendo o carro. Aí um belo dia, o cidadão chegou lá e veio com dinheiro na mão e levou o carro do meu pai. Então começou aquela ideia de qual carro procurar, qual carro comprar, né? Aí então, meu vizinho tinha um Tempra naquela época, eu queria que meu pai tivesse comprado um Tempra. Só que daí eu conversando com esse meu vizinho, ele me deu as dicas sobre o carro dele, que o Tempra era um carro bom, mas que eventualmente tinha uns problemas lá e tal. E aí a gente meio que, principalmente meu pai que conhecia mais que carro do que eu, ele optou por não comprar um desses e foi atrás de algum carro mais novo, né? Daí tava entre Uno e tal, até que ele viu um Monza. Ele viu um Monza Classic SE89, que é o mesmo que eu fiz uma matéria, era o nosso carro, né? Classic SE89, preto granito, igual esse aqui, só que esse aqui é 90. E foi aí que começou a paixão pelo Monza. O pai comprou ele já era um carro, sei lá quantos donos passaram por ele, né? Mas ele era um carro assim que dentro da medida do possível era um carro respeitoso. Ele tinha umas coisas para fazer, né? Já tinha sido batido de frente porque as sinaleiras os faróis já não eram mais originais e tal. Mas isso aí eu só fui aprender muito tempo depois, quando eu comecei a entrar no mundo mais dos carros dos anos 80 e 90 aí, mais focando em placa preta, essas coisas assim. Foi então que começou a minha paixão pelo carro. Por que ele virou minha paixão? Porque era o carro que eu sempre estava perto do meu pai. Viajava junto, eu ajudava ele no mercado, para qualquer lugar que ele ia ele me levava junto. E o carro o Monza era sempre o meio de transporte, né? O Monza foi o primeiro carro que eu dirigi também, vamos dizer assim, legalmente. Depois que eu tirei a carteira, foi o primeiro carro que eu dirigi, foi do meu pai, né? E então ficou um carinho pelo carro, né? E aí até que em mais ou menos lá em 2011, 2012, bateram o nosso carro, estragaram toda a traseira. Isso tem fotos no site do Notícias Automotivas também sobre essa batida, né? Aí foi um Vectra que nos bateu, um Vectra ali ano 98, modelo aquele 9798, e destruiu a traseira do Monza, né? Naquela época eu recém tinha comprado o meu Gol G5 e foi então que a gente começou todo o negócio de reformar o carro, né? Só que a batida foi tão extensa que a gente teve que praticamente cortar o carro ao meio e fazer com que fosse soldado uma outra traseira
porque a destruição tinha sido muito forte, né? Aí a gente comprou uma traseira de um 87, conseguimos com nota fiscal tudo direitinho, compramos todas as peças que tinha que comprar, mandamos fazer o carro e deu mais ou menos uns 4.300 para arrumar tudo, considerando que eu comprei as sinaleiras originais do Classic, né, que é aquela lanterna comprida com aplique, que foi uma das coisas mais caras inclusive, né, mas como eu já estava devendo pro meu pai, eu acabei comprando e nem hesitei em comprar porque eu tinha achado elas inteiras, né, com o aplique todo. Foi então que aí a gente levou o carro para o Detran emplacar de novo, contamos a história, levamos o BO, levamos tudo, e o Detran se negou a emplacar o carro dizendo que ele tinha sido alterado e tinha problema e não sei o que. E aí a gente já teve que fazer tudo que o Detran pediu e ainda assim eles não aceitaram. Então eles fizeram com que a gente tinha duas situações: ou baixar o carro, um Camaro amarelo ali, ou dar baixa no carro porque ele tinha sido muito afetado. E a grande questão é que o Detran dizia que a nossa traseira não tinha chassi. Foi então que eu descobri que os Monzas Classic tem chassi no cofre lá atrás, no porta-malas. Os 87 não tinha. Foi aí que a gente se ferrou, né? A gente não fez nada ilegal, mas acabou acontecendo esse probleminha aí. E então, né, a gente teve que se desfazer do carro. Só de uns tempos pra cá, acho mais ou menos um mês e pouco, que a gente deu baixa no carro. E foi então que esse problema, vamos dizer assim, foi resolvido. Nesse meio tempo a gente foi procurar outro carro para comprar, né? Daí, até por função da batida, eu sugeri que o pai comprasse um carro mais moderno, né, que pudesse fazer seguro e tal. Só que a gente tinha comprado uma casa, que é a casa onde a gente mora, e aí complicou o orçamento, né? E meu pai também não ganha aquelas belezas para comprar um carro mais novo. E aí a gente foi à caça de um outro carro no mesmo segmento do Monza. Foi então que a gente achou esse Classic SE aqui 90, né, com na época 52 mil quilômetros, carro excepcional. A gente não pagou muito caro por ele. E a identidade que eu fiz com o Monza foi todas as vivências de adolescência que eu tive com meu pai. Felizmente eu ainda posso ter muitas ainda com meu pai, porque meu pai tá aqui, né, pra contar a história. Hoje ele não tá aqui, ele tá viajando, né, mas muito foi por questão de convivência com meu pai, de sair com ele, de viajar com ele, de ter sido meu primeiro carro que eu dirigi e tal. E era o carro do meu pai, o carro do meu herói, né? Então ficou aquela coisa assim, o Monza pai. Então esse foi um dos motivos que fez com que eu gostasse muito do Monza. Pois, né, o carro por si só já é muita coisa, né? Ele é o único carro que não é do segmento de popular, que foi o carro mais vendido do país, né? Isso mostra que o carro era realmente muito querido e foi muito bem aceito pelo público que queria comprar ele. E foi uma grande sacada da GM. A GM trouxe esse carro para cá lá em 82, né? Claro que o motor não era dos melhores, era 1.6, né? E que era um pouco fraco pro tamanho do Monza, mas logo em seguida a GM botou 1.8, daí já recebeu elogios, e na sequência trouxe a linha 2.0, né, lá em 87. Então é um carro que estava com a gente pelo menos aí desde, deixa eu fazer as contas, a gente tem um Monza já vai fazer 9 anos, mais ou menos nessa faixa aí. E foi aí que meu Deus do céu, esse povo não sabe dirigir. E agora passar um vermelho aí. Então foi mais ou menos assim a minha história com o Monza, né? O carro em si, por si só, tinha qualidade de sobra, né? Mas a ligação que esse carro teve com meu pai, né, e também comigo, infelizmente eu não consegui mais reformar aquele que a gente realmente teve. Então a gente comprou um literalmente igual, só que um ano mais novo, e por sorte muito mais bem cuidado, muito mais original, né? Mas essa foi a minha história com